Imagina isso por um segundo. Você trabalha todos os dias, acorda cedo, cumpre sua rotina, paga suas contas, e mesmo assim, sem perceber, está a um único problema de distância de entrar em uma crise financeira. Não importa se você ganha R$ 1.500, R$ 3.000 ou até mais. Se não existe uma estrutura por trás, qualquer imprevisto tem o poder de desmontar tudo o que você levou meses ou anos para organizar. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma óbvia. Não vem com aviso, não dá tempo de se preparar, simplesmente acontece. É uma geladeira que quebra, um problema no carro, uma despesa médica inesperada, coisas comuns, que fazem parte da vida, mas que podem se transformar em um efeito dominó quando você não está preparado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se hoje surgisse uma emergência de R$ 2.000, você conseguiria resolver isso sem entrar em dívida, sem parcelar? Sem recorrer ao cartão de crédito ou ao cheque especial? Porque é exatamente essa resposta que define se você está seguro ou completamente vulnerável. A maioria das pessoas acredita que está tudo bem porque ainda consegue pagar as contas no fim do mês. Mas isso não é segurança, isso é sobrevivência. Segurança de verdade é ter margem, é ter controle, é saber que mesmo se algo dar errado, você continua no comando da sua vida financeira. E aqui está a verdade que pouca gente fala. Não é o tamanho do seu salário que determina a sua estabilidade. É a forma como você se protege. Existem pessoas que ganham bem e vivem pressionadas, e existem pessoas com renda comum que dormem tranquilas todos os dias porque construíram uma base sólida. Se você não tem uma reserva, você não tem proteção. E sem proteção, qualquer imprevisto deixa de ser apenas um problema e passa a ser o começo de uma sequência de decisões ruins que normalmente envolvem dívida, juros altos e perda de controle. Mas a boa notícia é que isso pode ser mudado. E mais importante do que isso, pode ser mudado começando pequeno, com consistência e com a estratégia certa. Porque no final das contas, não se trata de quanto você ganha hoje, mas do que você faz com o dinheiro que passa pela sua mão. E é exatamente isso que você vai começar a entender agora. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa simples, mas que pode ter um impacto real na sua vida. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai aprender aqui não é só teoria. É um sistema que pode te tirar de um ciclo silencioso que prende milhões de pessoas por anos, sem que elas percebam. Eu organizei esse vídeo em 6 partes justamente para transformar algo que parece complicado em algo simples, direto e aplicável, mesmo que hoje você esteja vivendo no limite. Ganhando pouco ou com a sensação constante de que o dinheiro simplesmente desaparece antes do fim do mês? E presta muita atenção nisso, não sai daqui. O último bloco é, sem exagero, o mais importante de todos. Porque é ali que acontece a virada de chave que separa quem passa anos apenas juntando dinheiro sem sair do lugar, de quem começa a construir patrimônio de verdade. Agora deixa eu te mostrar o tamanho disso com um número simples. Porque é aqui que muita gente começa a enxergar o que antes parecia invisível. Se uma pessoa guarda R$ 200 por mês, pode parecer pouco no começo, quase irrelevante diante das despesas do dia a dia. Mas em 12 meses isso já vira R$ 2.400. Em 2 anos, R$ 4.800. Em 5 anos, R$ 12.000. Agora adiciona um rendimento médio de 0,8% ao mês. Esse valor pode ultrapassar R$ 14.000 no mesmo período. E aqui não estamos falando de enriquecer. Estamos falando de algo muito mais poderoso no início. Segurança, porque esse valor já muda completamente a forma como você reage aos problemas. Uma pessoa sem reserva vê um imprevisto como uma ameaça. Uma pessoa com R$ 10.000 guardados vê o mesmo problema como algo resolvível. E essa diferença psicológica muda tudo. Muda suas decisões, sua postura e até a forma como você enxerga o futuro. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Não é o valor que transforma sua vida. É o comportamento repetido ao longo do tempo. A maioria das pessoas não falha porque ganha pouco, falha porque depende do se sobrar. E quando o dinheiro depende disso, ele nunca sobra, porque sempre aparece algo para consumir aquele valor. Quando você cria um sistema, mesmo que seja começar com R$ 50, 100 reals ou R$ 200 por mês, você deixa de depender da sorte e passa a depender de um processo. E processos, quando repetidos, constroem resultados ao longo do tempo. E é exatamente isso que você está começando a construir aqui. Primeiro proteção, depois crescimento e, por fim, liberdade financeira. Agora pensa no seguinte cenário. 2 pessoas ganham exatamente o mesmo valor, R$ 2.000 por mês. A primeira vive esperando sobrar dinheiro no final do mês e quase nunca sobra. A segunda decide, no início do mês, separar R$ 200 automaticamente. Em um ano, a primeira continua no mesmo lugar, enquanto a segunda já acumulou pelo menos R$ 2.400. A diferença não está na renda,
está na decisão. E quando você leva isso para o longo prazo, o impacto fica ainda mais evidente. Esses mesmos R$200 mil mensais, mantidos por 10 anos com rendimento médio, podem ultrapassar R$35 mil. Isso já é mais do que muita gente consegue juntar a vida inteira sem planejamento. Outro ponto que pouca gente fala é o impacto emocional disso. Quando você começa a ver o dinheiro acumulando, mesmo que devagar, algo muda dentro de você. Você passa a ter mais controle, mais clareza e menos ansiedade em relação ao futuro. E é exatamente essa mudança interna que sustenta o processo no longo prazo. Porque, no final das contas, não é só sobre dinheiro, é sobre sair da incerteza e começar a construir uma vida onde você tem controle das suas decisões. Agora imagina o Rafael, 32 anos, analista administrativo vivendo uma realidade que pode ser muito parecida com a sua ou com a de alguém próximo. Ele acorda cedo, enfrenta trânsito, trabalha o dia inteiro e volta para casa com a sensação de dever cumprido. No papel, parece que está tudo certo. Ele recebe seu salário, paga suas contas e mantém a rotina funcionando. E é exatamente aí que mora o perigo. O Rafael ganha R$1.800 líquidos por mês. Não é um salário alto, mas também não é incomum. Ele não está endividado, não está negativado, não recebe ligações de cobrança. Isso faz com que ele acredite que está no controle da situação. Mas quando a gente começa a olhar os números de verdade, a história muda completamente. R$900 do salário dele já vão direto para a parcela do carro. Sobram R$900. Desses, cerca de R$500 são destinados à alimentação, R$150 para contas básicas como internet e luz, e mais R$250 ficam presos no cartão de crédito que nunca zera completamente. Quando o mês termina, o saldo é exatamente zero, nem positivo, nem negativo, mas completamente exposto. E aqui entra um conceito que pouca gente percebe. Viver no 0 a 0 não é equilíbrio, é risco. Porque quando você não tem margem, você não tem espaço para erro, qualquer despesa fora do planejado deixa de ser algo simples e passa a ser um problema real. Se surge um gasto inesperado de R$300, o Rafael já precisa recorrer ao crédito. Say for R$500, ele começa a se apertar. Se for R$1.000 ou mais, a situação sai completamente do controle. E isso não acontece porque ele é irresponsável. Acontece porque o sistema financeiro dele não foi construído para suportar imprevistos. O mais preocupante é que o Rafael não enxerga isso. Na cabeça dele, tá tudo funcionando. Ele paga suas contas, mantém o padrão de vida e segue a rotina. Mas essa sensação de estabilidade é uma ilusão perigosa, porque na prática, ele está a um único evento inesperado de entrada em um ciclo que pode levar meses ou até anos para ser resolvido. E esse é o ponto mais importante. O problema do Rafael não é o quanto ele ganha. O problema é a ausência de uma base sólida. Sem uma reserva, sem uma estrutura, ele não tem proteção. Ele apenas está sobrevivendo, esperando que nada dê errado. Agora olha esse detalhe que quase ninguém percebe. O Rafael trabalha o mês inteiro, se esforça, cumpre suas responsabilidades. Mas no final, ele não constrói absolutamente nada. O dinheiro passa pela mão dele, mas não fica. Isso significa que todo o esforço dele está sendo consumido pelo presente, sem gerar qualquer segurança para o futuro. E quando você repete esse padrão por anos, o impacto é gigantesco. Se ele continua nesse ritmo por 5 anos, ele terá passado 60 meses trabalhando sem acumular um único mês de segurança. 60 salários recebidos e 0 proteção construída. Isso não é falta de esforço, é falta de estratégia. Agora imagina o efeito disso na prática. Qualquer problema maior, como uma demissão inesperada, coloca o Rafael em uma situação extremamente delicada já no primeiro mês, sem renda e sem reserva. Ele precisaria recorrer imediatamente a empréstimos ou ajuda externa, o que acelera ainda mais o ciclo de dependência financeira. E é exatamente assim que muitas pessoas ficam presas por anos. Não porque tomaram uma decisão ruim, mas porque nunca construíram uma base que permitisse errar, respirar e se reorganizar. Se me sabeis, qualquer erro custa caro demais financeiramente e emocionalmente. Agora vamos colocar números nesse cenário, porque é aqui que a realidade começa a ficar impossível de ignorar. Se o Rafael enfrenta um imprevisto de R$2.500 e resolve isso no crédito, com juros de 14% ao mês, essa dívida cresce muito mais rápido do que parece. Em poucos meses ela pode ultrapassar R$3.500. Se ele não consegue quitar rapidamente, esse valor continua crescendo e pode passar de R$5.000 em cerca de um ano. Agora pensa nisso em termos de esforço. O Rafael ganha R$1.800 por mês. Isso significa quase 3 meses de trabalho apenas para pagar um problema que começou em R$2.500. E isso sem considerar novos imprevistos que inevitavelmente vão aparecer ao longo do caminho. E aqui está o ponto mais importante.
Isso não acontece porque ele gastou demais. Isso acontece porque ele não estava preparado. O erro não está no problema, está na ausência de proteção. Sem uma reserva, qualquer situação simples se transforma em algo caro, pesado e difícil de controlar. Agora multiplica esse cenário por 2 ou 3 eventos ao longo do ano, um gasto vira 2. 2 viram 3. E quando você percebe, não está mais lidando com um problema isolado, mas com um sistema inteiro funcionando contra você, onde os juros começam a consumir parte do seu esforço todos os meses. Esse é o ciclo invisível que prende a maioria das pessoas. Voca trabalhar, recebe seu salário, mas parte dele já está comprometida com decisões do passado. Você não cresce, você apenas tenta se manter, sempre correndo atrás do prejuízo. E o mais perigoso é que isso vai se tornando normal. A pessoa se acostuma a viver pressionada, a parcelar tudo, a nunca ver o dinheiro sobrar. E aos poucos perde a noção de que existe uma forma diferente de viver financeiramente. Agora olha esse número com calma. Uma dívida de R$ 2.500 que vira R$ 5.000 significa que você trabalhou o dobro para resolver o mesmo problema. Metade do seu esforço foi literalmente consumido por juros. E se você trouxer isso para um período maior, o impacto é ainda mais forte. Ao longo de alguns anos, pequenas dívidas acumuladas podem facilmente representar R$10.000, R$15.000 ou até mais pagos apenas em juros. Dinheiro que poderia ter sido usado para construir uma reserva, investir ou melhorar sua qualidade de vida. Agora imagina o oposto. Imagina se, em vez de pagar juros, esse mesmo dinheiro estivesse trabalhando para você. Em vez de crescer contra você, ele estaria crescendo a seu favor, gerando rendimento e aumentando sua segurança com o passar do tempo. E é exatamente essa mudança de direção que separa quem vive preso no ciclo da dívida, de quem começa a construir liberdade financeira. Porque no final das contas não é só sobre dinheiro, é sobre tempo de vida. Cada real perdido em juros representa horas, dias e até meses do seu esforço que nunca mais voltam, enquanto cada real bem direcionado representa um passo real em direção à tranquilidade e ao controle da sua própria vida. Agora imagina o momento crítico. O Rafael acorda em uma segunda-feira e descobre que a geladeira queimou. Um problema comum, mas que custa cerca de R$ 1.800. Ele já começa o dia com uma preocupação que não estava nos planos, tentando entender como vai resolver aquilo sem comprometer ainda mais o orçamento que já vive no limite. Mesmo assim, ele segue a rotina, sai de casa, entra no carro e tenta manter o foco no trabalho. Mas no meio do caminho acontece algo que ele não poderia prever. Ele passa por um buraco e rasga o pneu. Mais R$ 700 de gasto inesperado. Em poucas horas, o que era apenas um dia comum se transforma em uma pressão financeira real. Agora soma tudo. R$ 1.800 da geladeira mais R$ 700 do pneu. Em um único dia, o Rafael precisa de R$ 2.500. E esse é o ponto central. Emergências não são raras. Elas não são exceções. Elas fazem parte da vida. E mais cedo ou mais tarde, elas aparecem. Agora imagina 2 cenários completamente diferentes a partir desse mesmo problema. No primeiro, o Rafael não tem reserva. Ele não tem escolha. Precisa parcelar, usar o cartão ou entrar no cheque especial. Esses R$ 2.500, quando somados aos juros, podem facilmente virar mais de R$ 3.200 ao longo do tempo. Isso significa que, além do problema inicial, ele ainda cria um segundo problema: o custo do dinheiro. Ele não está pagando apenas pela geladeira e pelo pneu, está pagando pelo fato de não ter se preparado antes. Agora imagina o segundo cenário. O Rafael tem uma reserva de emergência. Ele paga à vista, consegue negociar desconto e resolve tudo por cerca de R$ 2.300. Em poucas horas, o problema deixa de existir. Não há parcelas, não há juros, não há impacto nos meses seguintes. A diferença entre esses 2 caminhos é brutal. No primeiro, ele perde controle, paga mais caro e carrega o problema por meses. No segundo, ele resolve rápido, paga menos e segue a vida normalmente. Agora olha esse número com atenção. A diferença entre os 2 cenários pode passar de R$ 900. Isso representa mais da metade do salário mensal dele. E tudo isso não foi causado pelo problema em si, mas pela forma como ele estava preparado ou não para lidar com ele. E quando você entende isso, fica claro que a reserva de emergência não é um luxo, não é algo opcional. É uma ferramenta prática que evita que problemas comuns se transformem em crises financeiras. Porque no final das contas, não é sobre evitar que coisas ruins aconteçam. É sobre garantir que, quando elas acontecerem, você tenha o controle da situação nas suas mãos. A jornada do Rafael não termina quando ele atinge os R$ 21.000. Na verdade, é exatamente ali que a vida dele começa a mudar de verdade. Porque pela primeira vez, ele deixa de viver reagindo aos problemas e passa a viver com controle. Ele não está mais a um boleto de distância do desespero. Ele criou espaço, criou tempo, criou tranquilidade, e isso muda tudo. A forma como ele toma decisões, a forma como ele encara o trabalho, a forma como ele lida com imprevistos.
Antes, qualquer problema gerava pressão. Agora, problemas continuam existindo, mas não tem mais o poder de desestabilizar a vida dele. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. O Rafael não chegou nesse nível guardando grandes quantias. Ele começou pequeno. $50, R$100 por mês. O que fez a diferença não foi o valor inicial, foi a consistência. Foi o compromisso de se pagar primeiro antes de pagar qualquer outra coisa. E aqui tá um erro que trava muita gente: esperar sobrar dinheiro no final do mês. Se você depende do que sobra, você nunca vai construir nada, porque sempre vai surgir algo para consumir esse valor. O Rafael entendeu isso e virou o jogo criando um sistema automático. No dia em que o salário cai, o dinheiro já tem destino. Uma parte vai direto para a reserva, sem pensar, sem negociar, sem depender de disciplina diária. Isso transforma completamente o processo, porque elimina o esforço emocional de decidir todo mês. Agora presta atenção nisso. Quando você automatiza, você transforma um comportamento difícil em algo simples e repetitivo. E ao longo do tempo, essa repetição constrói um resultado sólido. R$100 por mês podem parecer pouco, mas em 12 meses são R$1.200, em 2 anos R$2.400, fora os rendimentos. E é aqui que acontece a virada mais importante. Quando o Rafael completa a reserva de emergência, ele não para, ele muda de fase. Ele deixa de ser alguém que apenas guarda dinheiro e passa a ser alguém que investe dinheiro. Porque agora ele tem base. Ele tem proteção. Ele pode olhar para oportunidades sem medo. Pode pensar em renda variável, fundos imobiliários, investimentos no exterior, não como aposta, mas como estratégia. Sem a reserva, investir é arriscado. Com a reserva, investir é calculado. Essa é a diferença entre ansiedade e clareza. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas trava. Elas querem começar pelo topo, mas ignoram a base. Tentam ganhar mais sem antes se proteger. E quando o mercado oscila ou um problema aparece, tudo desmorona. O Rafael fez o caminho certo. Ele construiu a base primeiro, criou sua muralha de segurança e só depois começou a crescer. Agora a pergunta é direta. Você vai continuar vivendo no limite torcendo para nada dar errado? Ou vai começar hoje a construir a sua própria proteção?